uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre, então, possa permanecer conosco. Antes da gente iniciar a exposição, a gente gostaria de informar vocês e também indicar como leitura. A gente usou como base para essa exposição as obras básicas, em especial o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E esta obra do Alberto Almeida, Casamento, a Arte do Reencontro. É uma obra bem didática, bem prática e muito boa naquilo que ela traz de ensinamento. E essa do Isaías Claro, Casamento, Separação e Viuvez. Então são duas obras que a gente indica para quem gostaria de dar uma complementada no tema. Nos dias atuais, a gente vem enfrentando e a gente toma conhecimento de muitas separações que estão acontecendo. E nós nos perguntamos, nos questionamos, e até a gente faz o convite para todos vocês. Será que ainda vale a pena casar? Será que vale a pena ficar junto de uma pessoa na qual a gente tem tanta dificuldade de conviver? Vale a pena insistir no casamento? Ou vamos desistir logo e vamos partir para a separação? Mas será que a separação resolve? Antes da gente responder essas perguntas, a gente vai lembrar algumas situações, alguns dados doutrinários, o que a doutrina espírita nos traz. O casamento, como união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Então, quem pensa que o casamento está fora de moda, só com esta resposta que os espíritos nos dão, a gente já vê que o casamento é, sim, importante e necessário. Por que será que ele é um progresso para a humanidade? Porque ele não visa apenas a procriação dos seres humanos, mas também é um excelente laboratório de crescimento para aqueles que saibam aproveitá-lo bem. Na decorrência da relação conjugal, o casal vivencia muitas situações que permite, então, a eles o crescimento moral. A união de dois seres pelo casamento significa conquista nobre, que possibilita a harmonia para os parceiros e o respeito recíproco, quando bem aproveitado. O casamento é a maneira mais digna para a construção da sociedade. Joana de Ângeles, no prefácio do livro do Alberto Almeida, nos diz que o casamento é instrumento que favorece o progresso moral de toda a humanidade. E ela já nos dá aí um lembrete. Esforcem-o para mantê-lo. Mas quando a gente sabe de todas as questões que o casamento traz, se a gente souber bem aproveitar, como o nosso crescimento moral e o crescimento da sociedade em si. Mas quando não tem mais solução, e o casal então opta pela separação, que muitas vezes é uma medida justa, uma medida adequada, porque evita alguns danos maiores, lesões graves, que vai prejudicar ainda mais aquele casal. E principalmente naquele casal onde já existe filhos, o dano às vezes é muito significativo. Porque muitas vezes eles são convidados pelos pais a participar do litígio. Eles são convidados a tomar uma posição de um e de outro. E isso traz grandes danos psicológicos, físicos e morais. Não só para a criança, mas também para todos os envolvidos. A gente sabe que existem casos de pessoas totalmente equilibradas, que após inúmeras reflexões, percebem que não sentem mais nada pelo cônjuge. E de forma coerente, clara, totalmente responsável, após diversas conversas e apontamentos, resolvem pela separação. Porque entendem que eles merecem ser felizes
com outra pessoa que poderá dar certo num segundo casamento e que não deu num primeiro. Mas temos situações que Alberto Almeida nos diz que é a maioria, que ele chama de separações absolutamente despropositadas, que surgem como fuga das dificuldades cotidianas, busca de aventuras extraconjugais, manifestações descartáveis com foco no império do erotismo do momento, desistência covarde perante as responsabilidades e interesses materiais sobrepondo aos espirituais. Enfim, diz ele, é o império do corpo prevalecendo sobre os valores da alma. E ele vai além, porque ele diz que tem casamentos que já nascem com prognóstico do fracasso, antes mesmo que ele aconteça. Que são aqueles casamentos que visam apenas o interesse material. Ou quando acontece, unicamente pela atração física entre os cônjuges. Ou então aquele casamento que a pessoa casa com busca na sua projeção social, concessões e vantagens mesquinhas. Ele diz que são situações que não levaram em consideração a lei do amor. Por isso que Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, nos diz que o divórcio é uma lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforça o que os homens fizeram, e só é aplicado nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. Se houvesse casamentos baseados exclusivamente na lei de amor, com certeza nós não teríamos tantos problemas a nível familiar e a nível social. Mas então, no momento em que a separação se torna inevitável, é fundamental o esforço dos dois, de ambos, para manter um clima de animosidade. Pelo menos se tratar bem. Que tenham um companheirismo civilizado, evitando aquelas situações de inimigos. Ainda mais se da relação conjugal surge filhos. Separando-se, o casal tem outro desafio, que é o desatamento de laços, ao invés do rompimento conjugal. Num primeiro momento, a gente pode achar que desatar laços e rompimento conjugal é a mesma coisa, mas não é. Desatamento de laços ao respeito recíproco, mesmo diante de divergências de pensamentos contrários. Já a ruptura conjugal derivam as mágoas, as agressões, as culpas, os ódios, que vão se arrastar para o futuro, que vão requerer reajustes em algum momento. E aqui a gente já responde uma pergunta bem interessante que várias vezes e com muita assiduidade ela é feita. Não tendo mais condição do casal viver juntos, não há mais amor entre o homem e a mulher, é preciso ficar aguentando o meu marido ou a minha mulher? Até porque muitos ainda dizem, eu não quero vir em outra vida e passar tudo de novo. Quando a separação se torna inevitável, esse desatamento de laços deve ter a maior quantidade de responsabilidade e respeitabilidade possível. Na verdade, quando teremos que vivenciar tudo de novo, não será em função da separação em si, mas devido às consequências desajustadas que a gente permitiu que aflorasse naquele momento. É quando, em decorrência daquilo que eu sofri, daquilo que eu passei no casamento, e no momento da separação, eu deixei que todos esses sentimentos negativos, o ódio que eu sinto, a raiva que eu sinto, a incompreensão que eu sinto,
eu deixo que isso tudo aflore em mim. E esses sentimentos desajustados conduzem à minha separação. Bom resultado não pode dar disso. E diante dessas reações que eu passo a vivenciar, que eu passo a sentir, é que eu crio a necessidade do reajuste. Então, muitas vezes, em nosso processo reencarnatório, por possuir esses débitos fortes, um casal perante o homem perante a mulher e a mulher perante o homem, é que a gente pede a misericórdia de Deus e pede uma nova oportunidade juntos. Porque a gente vê que precisa reajustar aquilo que não está de acordo com a lei de Deus. A lei de amor, a gente vai ver com isso que ninguém tem que aguentar ninguém. O que a gente tem que sim é aprender a amar. E se a lei de amor fosse por nós observada e a gente se permitisse vivenciar essa lei de amor, com certeza um grande crescimento moral vai acarretar em nós. Mas então, fazendo uma reflexão diante de tudo aquilo que a gente falou, por que nasce tantas dificuldades no relacionamento conjugal? A maioria dos casamentos acontece inicialmente pela intenção de vivenciar essa lei de amor. Quando dois seres se encontram, embalados então pelo suave encantamento do namoro, depois o noivado, os casais entram então na barca dessa paixão e se deixam levar então pelo oceano chamado casamento. Sentindo as emoções dos primeiros tempos, tudo é alegria. Tudo é contentamento. No início do casamento, tudo é muito bom. Quem é casado vai me dar razão. Faça uma reflexão interna e veja. Como é bom no início? A música, o perfume, as flores, a comida preferida, tudo é com muito carinho, com muito afeto, tudo para a gente agradar o outro. Na balança das ações, as virtudes, as nossas virtudes, são despertas nesse momento e a gente age com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais compreensão, com muito mais tolerância. Mas o tempo passa e aí vem os problemas, vem os ventos, vem as ventanias, vem a neblina, vem o maremoto e as dificuldades começam. E nós vamos conhecendo mais profundamente o nosso companheiro e percebemos que ele não é aquilo totalmente que a gente pensava que era. Na verdade, vamos vivenciando certas manias que o outro tem e que nós não gostamos. Aí cada um faça uma reflexão e pensa. É roupa jogada aqui, banheiro molhado ali, palavras ofensivas, imposições de opiniões. Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. E o casal acaba esquecendo do diálogo. Vai apenas impondo. Eu quero assim, tem que ser desse modo. E o diálogo talvez não, com certeza ele resolveria muitos dos nossos problemas. Como a gente não conversa, surgem os conflitos. E na balança daquilo que é bom e daquilo que é ruim, começa a pesar mais as imperfeições que nós temos. E aí a gente se pergunta, como é que aquela alma tão querida, tão amorosa, tão pacienciosa do início se transformou nessa criatura desta maneira? E o outro se questiona também da mesma maneira. E cada um se isola dentro daquilo que pensa, dentro daquilo que sente. E vão passando e vai se passando o tempo. Em muitos momentos surgem os filhos. E agora nós temos outras situações. O casal não terá tempo exclusivamente um para o outro.
Na maioria das vezes, a mulher terá mais situações para experienciar, vivenciar. E a gente percebe também, e a gente vivencia, que a gente vai ter noites mal dormidas. Dia que o cansaço, amanhece o dia e o cansaço aflora, porque a gente não teve uma boa noite. A gente vai ver que o orçamento se torna mais pesado. A gente tem outras situações que necessitam também de trabalho, necessitam também de valores, porque a gente precisa, o bebê precisa, a criança precisa. Filmes, telejornais, encontros com os amigos. Num primeiro momento vai ter que ficar de lado. Nunca a nossa vida vai ser igual. Nunca mais a nossa vida conjugal vai ser igual. Não porque ela não vai existir. Porque quando a gente investe, ela existe. Mas porque vai surgir outras situações que também precisa da nossa atenção. Como, por exemplo, o bem-estar dos nossos filhos. Mas é nesse contexto todo, é nessas situações que nós precisamos encontrar meios para que a vida conjugal seja protegida. Nossa vida, a vida entre o casal, precisa ser por nós protegida. Foi essas palavras que Alberto Almeida usou. E para isso a gente trouxe algumas dicas bem práticas que vai nos auxiliar para que a gente consiga construir um casamento feliz. Se hoje ele não está feliz, quem sabe auxiliar ele a reencontrar os primeiros anos da nossa convivência. Então ele nos sugere, e a gente também, em várias palestras, e eu lembro muito especial da Fátima, porque ela sempre, quando vem falar aqui sobre casamento, ela fala da necessidade do casal namorar. É natural que o casamento venha após o namoro, mas na maioria das vezes, com o casamento, o namoro acaba. E o cotidiano, a rotina, os problemas, as dificuldades financeiras acabam engessando numa armadilha o nosso casamento. A armadilha da mesmice, da rotina. Nós não podemos deixar de namorar para casar. E sim levar o namoro para dentro do nosso casamento. Pois o enamoramento é capaz de vitalizar a conjugalidade no avançar do tempo. Namorar no casamento é trazer os atributos da fase do encantamento para temperar o ambiente desafiador da convivência íntima entre duas pessoas. Vocês lembram, quem é casado, a última vez que olhou para o seu esposo ou para a sua esposa e disse a ele ou a ela que o amava? Que fez um elogio, como você está bonito hoje, como você está bem, essa roupa lhe cai bem, você está radiante. Quantas vezes depois de casados, a gente continuou a presentear o nosso marido, a nossa esposa, como a gente fazia antes, na época do namoro? Situações simples, mas são situações que mostram que a gente pensou nele ou nela durante o dia. O casamento é como uma planta. Ele precisa ser regado, cuidado todos os dias. Devemos banhá-lo com o bálsamo do amor, o bálsamo do elogio, para que o casamento tenha raízes profundas de afetividade. Que quando as tempestades chegarem, ele continue firme. E a gente pode fazer isso agora. A gente não precisa esperar uma data em especial para falar que a gente ama, para convidar para fazer um passeio, para ir ao cinema.
para sair só o casal. A gente não precisa, a gente pode fazer isto hoje. Em situações pequenas. Que não precisa grande quantidade de dinheiro, de tempo. Um bilhetinho que seja, que fique onde o esposo e a esposa possam ver. Com certeza, um sorriso bem grande daquele que recebe o bilhete, a gente vai presenciar. Outro fato que nos é sugerido é que a gente reconheça os nossos próprios erros. E aqui cabe a todo mundo. Passar por cima do orgulho e estar disposto a perdoar são demonstrações de amor e não de fraqueza. Quando o orgulho fala mais alto, surge um clima horrível entre as pessoas. E quem é que perde com isso? O casal. Nós perdemos. Ninguém de nós é perfeito. Assumir falhas implica que eu vou me condicionar à mudança. E numa outra situação parecida, eu vou buscar fazer melhor e não errar mais. Ao admitir que não somos infalíveis, nos habituamos a iniciativas maravilhosas que põem fim aos desentendimentos. Existem expressões valiosas que a gente esquece. Cometi um erro, me desculpe, você tem razão, eu te peço perdão, eu fui indelicada, eu não devia ter falado desta maneira, eu vou tentar mudar, eu vou procurar agir diferente. Um casamento com confiança, respeito e amorosidade vencerá muitos desafios. Precisamos também investir no afeto e no diálogo. O contato físico agradável, mesmo que curto, envia uma sensação, uma poderosa mensagem de afeto e de cumplicidade. Segure na mão da sua esposa, do seu marido. Lhe dê um beijo inesperado. Essas atitudes podem significar muito mais do que 1000 palavras. Um simples abraço traz conforto e uma ligação muito forte. Quantos casais que a gente conhece que não se abraçam mais, que não se beijam mais, que vivem semanas e semanas dentro de uma casa e nem dirigem um ao outro uma palavra. Isso está certo? Algo errado há. O diálogo entre o casal é de suma importância. Certo marido presenteou a esposa com 10 roseiras, que ela teve que plantar sozinha. Durante uma discussão, ela falou para o esposo que ela não gostava daquelas roseiras, porque aquilo só lhe dava trabalho. E ele não se perturbou. No Natal seguinte, o que ele deu de presente para a mulher? Um novo pé, uma nova roseira. E ela, acredito que talvez muito sabiamente, comentou com as amigas. Quando a gente pensa que eles entenderam o que a gente falou, descobre-se que nem ouviram. E isso, gente, é uma situação bem comum. As mulheres se queixam que os maridos não as escutam. E os homens se queixam que as mulheres, para falar algo, fazem uma roda muito grande. Para dizer que querem ficar em casa ou que querem sair, vão lá em Giruá e depois voltam. Que a gente seja mais clara, seja mais objetivo, que o marido sente e escute. Falar, expressar o que se passa no coração é essencial. Dar o seu ponto de vista, sem magoar, sem ofender, sem ferir ninguém, é necessário para uma boa
convivência. Quanta dor poderiam ser evitadas se a gente falasse, conversasse, sentasse e mantivesse um diálogo. Outro fato é que a gente respeite os limites e os interesses de cada um. E esse é um dos hábitos mais difíceis que existem, porque implica que a gente aceite as diferenças. Cada um tem seu ritmo, seu jeito de vivenciar as coisas da vida. Procurar respeitar essas peculiaridades pode ajudar a resolver muitos conflitos ou até fazê-los com que não o existam. Uma mulher estava desabafando com um amigo sobre a insatisfação que ela tinha, uma insatisfação crescente que ela tinha da sua vida conjugal. E ela dizia a ela que ele determinou que eu ficasse em casa cuidando dos filhos. Impediu que eu exercesse minha profissão, alegando que era pouco rentável. Escolhia qual vestido eu deveria usar. Não permitiu que eu mantivesse amigos. Isolou-me da minha família de origem. Não ouvia quando me queixava de algo do cotidiano. Jamais dava atenção aos meus desejos, gostos e aspirações. Depois que ela falou, com bastante mágoa, ela disse: ele invadiu a minha vida, desapropriou-me de mim mesma. Você não acha? E o amigo, com muita coerência e muita sabedoria, perguntou a ela onde ela estava durante todo esse tempo que o marido a desapropriou. E ela, pensativa, pensava. E ele ainda lhe disse: ninguém nos invade e nos domina sem nosso próprio consentimento. E aqui a gente deixa um alerta. Tudo isso que ela está vivenciando agora, no casamento, essa personalidade forte e impositiva do marido, ela poderia ter conhecido na época do namoro. Mas hoje a gente está pulando fases. Hoje já é namoridos. E a gente perde grandes oportunidades de se conhecer, de saber como ele age, como ela pensa. Porque ninguém muda casando. Ninguém se torna melhor casando. A gente continua a mesma pessoa. Só a doutrina espírita e a presença nos grupos de estudo e o empenho de se melhorar é capaz de mudar. Mas casamento não muda. Então, se ela tivesse observado isso lá no namoro, muita coisa para ela poderia ter sido evitado. Nós casamos, mas isso não indica que a gente é dono ou dona do nosso companheiro ou da nossa companheira. Existem atividades que somente um dos cônjuges vai fazer. E nós precisamos permitir que isso aconteça. Cada qual tem sua identidade preservada, sem prejuízo do acasalamento. Sente-se integrados, criando um espaço de permuta que os enriquece extraordinariamente. Observa-se que assim tem um respeito muito grande de um para com o outro. Porém, a sua privacidade é respeitada. Então, o jogo do marido, as conversas da esposa com as amigas, precisam ser mantidos como uma maneira dele e dela vivenciarem a sua individualidade. Tem situações que a gente só vai conseguir fazer sozinha ou sozinho. E isso, pelo nosso cônjuge, tem que ser respeitado. São opções nossas. Nós estamos juntos, mas não fundidos. Distintos, mas não separados. Essa situação é vitalizadora para um casamento feliz. É necessário também que a gente crie situações, momentos a sós. Estimular ocasiões exclusivas entre o marido e a mulher é essencial. A psicologia nos explica que isso favorece muito a ligação entre o casal.
facilita a criação de sentimentos mais profundos, de intimidade e confiança. O casal que tem um tempo só para si, mas quando a gente sai e vai vivenciar isso, sem culpa pelos filhos terem ficado em casa, eles têm um grande ensinamento a passar para os seus filhos, porque eles se tornam um casal feliz. Então a gente ensina para os nossos filhos que vale a pena casar, porque a gente não vai deixar de ser feliz. Comecem a ver essa situação sobre um outro prisma. Às vezes a gente sai e fica com a cabeça vinculada ao que está acontecendo em casa. E a gente não vivencia nenhuma nem outra coisa. Os filhos têm que entender que existem momentos que é do casal e momentos que são da família. Priorizar o bom humor. Isso é para todos nós, né? Procurar encarar os conflitos familiares com mais disposição. Muitos deles surgem por motivos pequenos e são alimentados pelo nosso cansaço, pelo estresse do dia a dia. Então, encarar esses conflitos com mais bom humor, a gente, quem sabe, vai evitá-los. Ou, quem sabe, eles vão acontecer, a gente vai solucionar com muito mais facilidade. Outro fato que ele faz, que Alberto Almeida fala com muita ênfase, é a interferência de terceiros na vida conjugal. E a gente sabe, também conhece e vivencia, que existem várias pessoas que, possuindo alguma relação com o casal, interferem conscientemente ou inconscientemente na vida deles. Não raro também, eles até contribuem para que o conflito se torne maior. E muitos casais se deparam, então, com situações desagradáveis criadas pelos pais, pelos sogros, pelos tios, pelos cunhados, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho. E acabam, talvez, pela fragilidade emocional que estão passando naquele momento, acabam sofrendo a interferência. Então, o que nos é proposto? Que a gente esteja vigilante, esteja atento. Não para deixar de conviver, mas sim para que não permita que essa interferência prejudique o nosso casamento. Deixar de conviver com as pessoas é fácil, né? Mas nós precisamos estar fortalecidos, o casal precisa estar fortalecido, para, na convivência, servir até de exemplo para essas pessoas que vêm interferir. Isaías Claro, então, nesse livro Casamento, Separação e Viuvez, ele nos dá a dica. Dicas assim bem claras de como a gente pode fazer isso. E a gente então deixa essa leitura para os próximos capítulos que serão em casa, porque senão a gente vai se alongar só nesse ponto e não vai conseguir passar toda a mensagem. Um remédio poderoso para a proteção familiar, que todos nós temos ao nosso alcance, é o Evangelho no lar. E o Evangelho no lar é uma bênção para a família, porque a gente desfruta da companhia do Cristo dentro da nossa casa. Casais que oram em conjunto são mais unidos, são mais fortalecidos e, com certeza, afastam as influências negativas que possam vir exercer alguma influência neles. Então, façamos o Evangelho. A prece é um instrumento valiosíssimo. Que a gente, no momento da dificuldade, que façamos as nossas preces, nos ligando aos benfeitores, que com certeza a ajuda vem. Então, o casamento, assim como a vida, ele deve ser repensado sempre. Mudança de hábitos, de vivências, devem ser por nós oportunizadas. Vale lembrar que se a gente está em família, nós não estamos juntos por acaso. Tudo tem um porquê e Deus nada faz de inútil. Então tem uma finalidade
de nós estarmos juntos. Se o esposo ou a esposa que a gente tem não é tudo aquilo que a gente deseja, é o melhor que Deus dispensou a nós. Se a barca do nosso casamento, então, está navegando por mares difíceis, vamos pensar nesta união. O que foi vivenciado por nós? Os filhos que decorreram desse casamento, os momentos de alegria. O que nos fazia rir antes? De vez em quando a gente tem que lembrar. Quando a gente lembra do carinho recebido, dos chás que nos foram feitos nos momentos difíceis da doença, as preces que a gente dirigiu a Deus em conjunto, os cabelos brancos que foram nascendo, o peso que foi aumentando, os vincos na face que nasceram, que a gente faça uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente já passou com o nosso marido, com a nossa esposa. Com certeza, a gente vai ter mais louros para colher do que espinhos. Tudo deve ser muito bem pensado, tudo muito bem refletido, antes que a gente tome alguma decisão precipitada. Porque a oportunidade de crescimento é nossa, de melhoria é nossa. Então a gente não deve perder estas oportunidades. E investir no casamento não é só investir no outro, é investir em nós mesmos. Porque a gente tem ali as oportunidades de se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais benevolente, uma pessoa mais feliz. É nosso. É nós que vamos colher os bons frutos das nossas melhores escolhas. E o casamento, ele estará próximo de ser perfeito quando a gente conseguir êxito. Quando a gente se tornar melhor. Quando a gente conseguir se tornar uma pessoa melhor e superar as nossas dificuldades, que talvez sozinhos a gente não conseguiria vencê-las. Por fim, a gente pode dizer com muita certeza que vale muito a pena investir nessa instituição chamada casamento. Porque é ali que a gente vai conseguir trabalhar as nossas arestas, vivenciar experiências que talvez em outro lugar a gente não tenha como passar, como vivenciar. E não vamos deixar de buscar ajuda especializada, psicólogos, terapeutas, a casa espírita, quando a gente estiver passando por algum problema. Porque muitas separações seriam evitadas se a ajuda fosse buscada antes que os problemas tomassem uma proporção enorme. No casamento a gente abre mão de muitas coisas, mas com certeza a gente vai colher os frutos da vida que a gente ajudou e eles colherão os frutos de ter nos ajudado. E a gente também vai conseguir, a cada dia, a cada experiência, a cada situação superada, nos tornar então pessoas melhores, mais tolerantes, mais afetivas, mais amorosas. E no final de tudo isso, a gente vai conseguir crescer juntos. Um amparando, e muitas vezes carregando, mas também um abraçando e convivendo bem, construindo uma família feliz. Que Deus possa nos amparar diante da nossa escolha e que a gente também possa se permitir ser feliz. Que a gente possa se permitir vivenciar a lei do amor. Obrigado pela atenção.